Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, São Pedro caminha sobre as águas e começa a afundar. Pede que Jesus o socorra e então Jesus o repreende, dizendo: homem fraco na fé, por que duvidastes? Esse é o Evangelho que nós iremos meditar. Vamos, em primeiro lugar, olhar um pouco para esse Evangelho. Eu não tenho dúvida de que aqui nós estamos diante de um fato histórico. Ou seja, verdadeiramente, este episódio que chegou até nós somente através do Evangelho de São Mateus, nenhum dos outros três evangelistas, né, Marcos, Lucas e João, relatam esta caminhada de São Pedro sobre as águas. Eu não tenho dúvida de que se trata de um episódio histórico. Por que isto? Porque o Evangelho de São Mateus, ele tem várias tradições, vários episódios históricos peculiares que falam de São Pedro. Por exemplo, o famoso capítulo 16, em que Jesus olha para São Pedro e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É um episódio extremamente elogioso a respeito de São Pedro, né? São Mateus coloca este episódio importante, fundamental. Os outros evangelhos também falam da profissão da fé de São Pedro, mas não com tantos elogios e revelando o mistério do ministério petrino como faz São Mateus. Então, São Mateus nos transmite uma imagem de São Pedro aqui extremamente favorável. Ele é o primeiro dos apóstolos. Ele é o primeiro colocado na lista dos apóstolos. No entanto, apesar de São Mateus, né, dar tanta importância para São Pedro, aqui ele relata um fracasso de São Pedro. E São Mateus não relataria esse fracasso de São Pedro se não fosse constrangido pelos fatos históricos, ou seja, vai fazer o quê? Aconteceu, né? A gente tem que contar. Então, eu não tenho dúvida de que isso aqui realmente aconteceu. Não é uma invenção, não é uma parábola. Não é uma coisa assim que São Mateus escreveu como se fosse uma poesia, um símbolo, que não tem fundamento histórico. Bom, considerando então que nós estamos diante de algo que realmente aconteceu, por que é que Jesus permitiu que tudo isso aconteça? Veja. Os gestos de Jesus, as coisas que Jesus faz no Evangelho, são coisas que verdadeiramente têm uma finalidade de falar conosco, de nos converter. Sim, você que vive hoje, né, no ano de 2021, que vive há séculos e séculos de distância desses acontecimentos, você tem que saber que quando Jesus, né, caminhando nas águas, chegou até os apóstolos no meio da madrugada, às 3 da manhã. Eles, assustados, disseram: é o fantasma. São Pedro pediu para caminhar nas águas. Jesus permitiu. São Pedro afundou. Jesus o resgatou. Você tem que entender que quando isso aconteceu, Jesus estava pensando em você. Sim, é isso mesmo. Jesus estava pensando em você. Porque estes acontecimentos históricos são salvadores, são salvíficos. E os acontecimentos do Evangelho, nós temos que lê-los dessa maneira, sabendo que eu sou o único de Deus. Eu sou a pupila dos olhos de Deus e que foi por minha causa e pela minha salvação que Jesus desceu dos céus e veio me salvar. Portanto, o amor que Jesus tem por nós é um amor único, é um amor irrepetível. É um amor em que ele verdadeiramente fez tudo isso por nós. Então, como é que a gente vai ler esta página do Evangelho? Para você tirar o fruto espiritual desta página do Evangelho, de qualquer outra página do Evangelho, você tem que verdadeiramente entender que você estava lá. Você estava lá no coração de Jesus. Você estava lá no pensamento de Jesus. Essas coisas aconteceram e Jesus pensava em você e amava você. Então, primeira coisa, Jesus subiu ao monte para orar sozinho.
e colocou os apóstolos dentro da barca e mandou atravessar o lago. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: hoje, 2021, Jesus está lá, no alto da montanha, ou seja, no céu, junto com Deus, glorioso. E nós estamos aqui. Por que Ele nos coloca para atravessar um lago tão cheio de tempestades como é a história da nossa vida? Será que Jesus não se importa? Será que Jesus não cuida de nós? Vejam, não parece uma crueldade que Jesus coloque seus discípulos dentro da barca e mande eles atravessarem no meio da madrugada, sabendo que tem tempestade, tem ondas, tem vento? Pois bem, com toda essa confusão, nós temos que entender que se Jesus pediu isso, é porque Ele é bondoso. Existe uma bondade. Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Então, aquilo que nós vivemos hoje na igreja, as dificuldades que nós vemos do tempo, do vento contrário que vem contra a barca da igreja, Jesus está permitindo todas estas crises e contrariedades que nós vivemos porque nos ama. Você vai dizer assim, mas Jesus nos deixa sozinho? Não, Ele não nos deixa sozinho, Ele vem caminhando sobre as águas. Nós é que não reconhecemos a sua presença e achamos que é um fantasma. Né? E aí, para querer comprovar a presença de Jesus, para querer comprovar que Ele realmente nos ama, que nos quer bem, qual é a nossa tendência? É tentar Deus. É querer um sinal, como São Pedro fez. Né? Jesus diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta palavra de Jesus já deveria ter sido suficiente para acalmar os nossos corações. Se no nosso dia a dia o vento é contrário, as ondas são agitadas, a barquinha da igreja está sofrendo o perigo de sossobrar, ouçamos a palavra de Deus. Ouçamos a voz de Cristo, Ele diz, coragem, sou eu, não tenhais medo, ou seja, Ele está conosco. Não é necessário você pedir provas, pedir sinais. São Pedro pediu o sinal e se deu mal. Né? Ele disse, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Se és tu, veja, como se és tu? Jesus acabou de dizer que é Ele. Pois bem, Pedro foi. Foi confiando em quê? Foi confiando no prodígio, confiando no milagre, ao invés de confiar em Jesus. Mas exatamente por isso, o vento impetuoso começou a abalar as convicções de Pedro. Também você, que ama a Deus, que quer bem a Deus, não coloque sua confiança em milagres e prodígios. Mesmo no meio do vento e da tempestade, coloque sua confiança na palavra de Jesus que diz, sou eu, coragem, não tenha medo. E então, aí sim, nós não estaremos afundando nas águas. Nós estaremos como rocha firme, edificando a igreja. A igreja de Cristo, ela é edificada por esta fé confiante, esta fé na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão. Sim, elas parecem prevalecer. Sim, o vento continua a soprar contrário. Sim, parece que Jesus não está conosco, é apenas um fantasma. Mas tudo isso é aparência. A verdade profunda, a verdade que está no ser das coisas, é que Jesus está cuidando de nós e cuida de nós com a pupila dos seus olhos, como seu único e querido. Jesus cuida de você e está cuidando de cada pequeno detalhe da sua vida. Se a vida não está acontecendo do jeito que você sonhava, é porque os seus sonhos precisam mudar. E você precisa sonhar os sonhos de Deus e começar a compreender que os caminhos de Deus, às vezes para nós, são loucura. Mas na verdade, nada poderia ser melhor.
A vontade de Deus, ela não pode ser melhorada, reformada. Não. Deus é muito bom. Ele cuida de nós como a pupila dos seus olhos. Então, coragem, não tenha medo. Não seja um homem de fé pequena. Essa é a palavra que está lá. Nossa tradução litúrgica diz que Pedro é um homem fraco na fé. O que está no original grego é oligopiste, ou seja, de fé pequena. Então, peça a Jesus e peça a São Pedro, que intercede por nós no céu, que nós aumentemos a nossa fé. Creiamos no que Jesus está dizendo, não no que nós estamos sentindo, não nos nossos sentimentos de abandono, de medo ou nos nossos pavores fantasmagóricos. Creiamos. Ele diz: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.